Geralmente, quem não tem a percepção do tempo tem a necessidade de ter datas especiais para isso e para aquilo, e só vive no momento da data especial. E a rotina, que é o de todo dia, que é essa oportunidade que nós temos de festejar o menor dos acontecimentos, né? De tornar a vida sempre especial. O simples fato de estarmos juntos. De vez em quando eu falo sobre isso nos meus eventos, que às vezes eu encontro pessoas que têm mania de ter a louça especial. Aquela louça que fica na cristaleira, né? Você olha, nossa, que bonito, né? Vocês usam, só para uma ocasião especial. Só que essa ocasião especial nunca chega. Nunca existe. É estranho, né? A gente ter louça que a gente nunca usa. Você quer coisa mais especial do que você estar na sua casa, com a sua família, com seus filhos? Isso é especial. Guardar para uma visita. Que visita? Que visita pode ser mais especial que o seu seio familiar? Mas são as desculpas que nós vamos arrumando. São essas bobagens que nós vamos internalizando e que acabam retirando de nós a feliz oportunidade de viver bem. Tem razão, às vezes a não percepção do tempo nos faz perdê-lo cada vez mais. Quanto menos eu percebo, mais eu perco. É igual quando você pega o celular antes de dormir e fala assim, vou dar só uma olhadinha, que amanhã eu quero levantar cedo. Só uma olhadinha. Só ver quem postou alguma coisa. Deixa eu ver aqui. Nossa, que foto bonita. Quem que é essa pessoa? Aí entra. Aí começa, aí vai. Na hora que você percebe, já se passaram 2 horas. Você ficou grudado no telefone, não dormiu, não viu nenhum conhecimento ali que pudesse de fato fazer uma diferença na sua vida. Porque se você ainda tivesse pegado um livro para ler, mas não, você foi ver fotos dos outros. Você foi ficar investigando a vida alheia. E nós fazemos isso às vezes isso todos os dias. Nós perdemos aquela oportunidade de ocupar o nosso tempo de maneira substanciosa. Sabe, de dar a nós o direito de ter uma rotina saudável. De fato pudesse alimentar a nossa mente, o nosso espírito. Sim, porque a internet tem muita coisa boa. Ainda hoje eu vim conversando sobre isso com a Cidinha, né? A gente tem a oportunidade de ter uma aula com alguém que a gente jamais teria oportunidade de ir, mas está lá, está gravada. Se você for na internet para buscar conteúdo, você tem muitos bons conteúdos. Mas o que infelizmente chama a nossa atenção não é o conteúdo, é a futilidade, é a bobagem, é a vida do outro, é a viagem que o outro fez. É a gente entrar lá para bater boca com alguém, ou para postar os anjinhos voando, desejando bom dia todos os dias. Nossa, que canseira daqueles anjinhos. Bom dia. Aí depois de tarde, boa tarde. Depois de boa noite. E os anjos voando, e os ursinhos carinhosos mandando beijinhos. No WhatsApp da gente, o que chega desses bonequinhos dançando não é brincadeira. Toda hora os bonequinhos estão dançando na tela. Brilhantes. Mandando beijinhos de coração, fazendo a mãozinha assim. E a gente vai engolindo isso todos os dias. Todos os dias você tem essa coisa para viver, essa rotina para viver. E o pior, sabe o que é? Tem que ter o pior, sabe o que é o pior? É quando você vai percebendo que esse excesso retira da palavra a possibilidade dela verdadeiramente dizer. É como você dizer eu amo você para qualquer um. Não ama. É mentira. Essas declarações de amor que você vê o tempo todo na internet das pessoas, melhor amigo do mundo, fala isso para todo mundo.
melhor amigo que a vida me deu. Aí você vai lá nas legendas dela, ela já falou isso 300 vezes para 300 pessoas diferentes. Então a palavra não diz o que verdadeiramente diz. Então nós vamos ficando vazios, ocos. As hashtag, como é que chama isso? Hashtag foco, determinação. Verão chegando, não aguento. Corpo fechado. Nessas hashtags nós estamos declarando o tanto que nós estamos idiotizados, falando o que todo mundo fala. E agora está com aquela onda, é o único não sei o que você respeita. Também perdemos o valor pela palavra respeito. Tá boba a nossa vida. Cheio de, sabe, um conjunto de futilidades. Não é sobre tudo isso que a gente precisa falar às vezes. Porque na nossa lida com o tempo, nós perdemos demais a oportunidade de fato buscar o que pode dar sustento à nossa vida. Ainda hoje mesmo eu estava falando para o Everson. Falei, olha, a melhor maneira que nós temos de envelhecer é a gente ficando amigo dos livros. Porque se a gente gosta de ler, se a gente gosta de conhecer, nós vamos ser um velhinho que vai se ocupar com maior facilidade. Você não vai ficar reclamando da presença dos outros. Deixa uma biblioteca boa. Não vejo a hora de ter tempo para essa biblioteca. Diminuir um pouco esse vai e vem e voltar a estudar um pouco. Sabe, você começar a construir uma rotina que vai lhe facilitar lidar com o tempo. E você começar a viver com mais fecundidade e com menos superficialidade. Volto a dizer, nós somos muito incoerentes. A menina tem razão. Nós perdemos tempo demais com o que não tem nenhuma importância na nossa vida. E de repente aquilo que está gritando pela nossa atenção, nem perto a gente passa. Nem perto a gente passa. Não é sobre ter todas as pessoas, mas é ter uma só. Sim, no meio dessa multidão que nós temos aqui, os milhões e milhões de pessoas que nós podemos falar, com quem nós podemos falar. Certo, não tem nenhum problema você ter. Mas nunca coloque esses milhões acima do seu cantinho de mundo. Esse cantinho para onde você volta, ele faz sentir-se bem. Porque a casa é isso, né? Um sentimento que nos ocorre quando a gente chega. Se não ocorre o sentimento, é só um aglomerado de paredes, não é lar ainda. É o sentir-se bem quando você abre a porta. Por mais simples que seja, o quarto é seu, aquele cheiro é seu, aquela configuração tem significado para você. Isso, é sobre isso. O viver bem é a nossa relação com o tempo, porque a vida é trem-bala, parceiro. E quando menos a gente espera, está na hora de partir. E aí a gente parte amargo, né? Porque a gente não parte de uma vez. Esse partir é processual. Estou sempre partindo. Mas chega um momento da vida em que eu percebo de fato que eu estou partindo. A minha juventude não me permite perceber que eu estou partindo. Mas à medida que o tempo vai se acumulando em nós, a consciência fica aguçada para perceber que está partindo. E aí é a hora. É o momento em que a fatura vem naturalmente nas mãos. E a gente, inevitavelmente, precisa olhar para o resultado da vida vivida. Já observou? Quando a gente tem a juventude a nosso favor, você tem tanta coisa ao redor. A juventude é tão cheia de oportunidades que você não percebe que está partindo. Muito embora você já entrou no mundo partindo. Viver o primeiro dia é um dia menos. A criança tem 1 ano.
ela tem 1 ano a menos, se você quiser olhar pelo oposto, porque nós não sabemos o tempo que terá. Eu sei o tempo que eu já não tenho mais. Eu já tive 45. Não tenho mais os 45. É provável que eu tenha menos futuro do que eu tenho de passado. Então, quanto mais cedo aguça essa percepção do tempo, mais cedo também vão cair por terra as ilusões que me privam de perceber esse tempo. Padre Fábio, desejo esclarecer uma dúvida. Sou mãe solteira, tenho um filho de 25 anos já casado e uma filha de 16 que mora comigo. Quero saber o que é família para a igreja, pois alguns religiosos com quem conversei me disseram que não constituo família por não ser casada. Isto me perturba muito. Afinal, para a igreja, o que é a família? Família, minha amiga, é sempre um grupo de pessoas, seja ele constituído de 2, de 3, que estejam vivendo em consonância com a palavra de Jesus. O resto pode ser fórmula pronta que beira a hipocrisia. O que é uma família verdadeira? Eu não tenho o direito de dizer que você não é família. Sabe por quê? Eu não conheço a sua vida, eu não conheço a sua relação com seus filhos. E não é porque você ficou solteira com esses 2 filhos que eu vou retirar de você o título de família. Imagina! Que hipocrisia da minha parte, porque eu vejo aí homem casado com mulher, pai de filhos, e que eles não são família coisa nenhuma, porque vivem numa traição constante, vivem no adultério o tempo todo. Então isso é muita hipocrisia. A igreja, ela nos assegura que a família, ela é o lugar onde nós crescemos no amor. O resto é invenção nossa. O lugar é o seio da família. A família é o seio onde cresce o amor. É claro que a igreja orienta e pede que essa família seja completa, que ela seja pai, que ela seja mãe, que ela seja filho, que ela seja irmãos, pronto. Mas a partir do momento que isso não foi possível, a gente tem que trabalhar com o que a gente tem. Se você tivesse se casado, tivesse um esposo, tá certo, os seus filhos teriam uma riqueza ainda maior de terem um pai ao lado deles. Mas se não tem, minha filha, não se sinta não possuidora de família, porque eu tenho certeza que você, como mãe solteira, você pode experimentar na sua carne que é muito mais doído. Você precisou se desdobrar, você precisou ser pai, você precisou ser mãe, não é assim? E é claro que você, na experiência de ter sido mãe solteira e de sofrer tudo que você sofreu, e ainda deve sofrer até o dia de hoje, você não recomenda a ninguém que seja mãe solteira. Eu, particularmente, não recomendo. Tive histórias na minha casa, minhas irmãs, e eu vejo o sofrimento que é educar um filho sem ter um pai do lado. Mas a partir do momento que a situação está constituída, está ali estabelecida, crie a família. A família começa a existir no momento que vocês se amam, no momento que vocês se respeitam, no momento que vocês estabelecem vínculos, porque não basta ser parente, né? Maternidade não é apenas um exercício biológico. Maternidade não é só uma função social também, não. É, sobretudo, constituir significado. Este é o meu filho, e eu o coloco na perspectiva de ser meu filho o tempo todo, no amor que eu amo, na educação que eu dou, na palavra que orienta. Não adianta nada você pôr no mundo e esquecer. Aí você quebra o vínculo familiar. A família deixa de existir no momento em que as responsabilidades não são exercidas. Volta mais uma vez o assunto anterior. Família não é também fruto de milagre. Não é porque o pai e a mãe estão dentro de casa e todos moram juntos que nós podemos nos considerar família, não. A gente perde o direito de dizer que somos família da mesma maneira como uma franquia perde o direito de ter aquele nome estampado na sua porta porque não cumpriu o que deveria cumprir com o proprietário da franquia. Uma família deixa de ser família no momento em que nós nos esquecemos da responsabilidade. O pai deixa de ser pai, a mãe deixa de ser mãe, o filho deixa de ser filho. A gente fragiliza assim o conceito de família. Mas nós não podemos retirar. Se o lar tem amor, tem carinho, se ele tem responsabilidade, ainda que não tenha um pai ali dentro, que seja só uma mãe, como é que ficam então a história das viúvas?
As mulheres que perderam seus maridos, elas deixaram de ser família por causa disso? Não. Volto a dizer, minha gente, e eu prefiro errar aplicando a misericórdia a acertar aplicando a injustiça. Às vezes a gente encontra muita gente sofrida com esse discurso, às vezes agressivo. Como uma vez encontrei uma pessoa que eu gosto muito. Há muito tempo não convivo mais, há muito tempo não encontro, mas escutei essa confissão dela. Ela não se casou porque o marido já tinha tido uma outra união. E a união desse rapaz, uma coisa extremamente tumultuada, extremamente difícil, sofrida. E quando estavam fazendo 38 anos de vida conjugal, imagina isso, com uma família inteira constituída, e que eu conheço, uma família que se respeita, uma família que se ama, essa mulher que nunca comungou, porque ela tem consciência do limite dela, mas de Eucaristia diário, não comunga, mas ela comunga a palavra, ela participa da missa diariamente. E o marido, quando pode, do lado dela. Quantas vezes eu vi? Tanto é, minha gente, que eu fiquei sabendo que aqueles dois eram amaziados, como se diz lá em Minas, né? Ajuntados, né? Muito tempo depois, mesmo porque eu era amigo de um filho deles. Eu não imaginava tamanha harmonia, o carinho daquele casal. E essa senhora caiu na bobagem de pedir que o padre desse uma bênção aos dois. Ela foi com toda a humildade do mundo: padre, eu sei que nós não podemos fazer uma missa, eu sei que nós não podemos comungar, a gente é consciente de tudo. A gente não quer que o senhor simule um casamento para nós. Eu só gostaria que no dia que a gente completa 38 anos de casado, que a gente pudesse vir aqui na sacristia, discretamente, que o senhor rezasse por nós, que o senhor fizesse uma oração de ação de graça conosco, já que a gente nunca teve a oportunidade de fazer isso. A gente não quer fazer isso em público, a gente queria fazer particularmente. E naquela hora, minha gente, que o padre tinha uma oportunidade linda, né, de acolher. Hoje a igreja garante os casais de segunda união, ou até mesmo se interessar, procurar saber por que o primeiro casamento dele não deu certo. Ele que tinha ficado, não sei, 2, 3 anos casado só, foi traído pela mulher, foi abandonado pela mulher, e depois, no momento do sofrimento, encontrou essa outra criatura. Viveram esse tempo todo junto ao lado. O padre, num momento de insensibilidade, fala assim: eu não vou dar bênção coisa nenhuma a vocês, porque vocês dois já estão no inferno. E aí, minha gente, essa mulher me procurou porque ela estava tentando digerir essa palavra. Padre, será que eu verdadeiramente estou no inferno? Será que mesmo eu, tendo amado tanto que eu amei, cuidando dos filhos que Deus nos deu, do jeito que eu cuidei, e até cuidando do filho dele que sobrou para mim, no bom sentido, porque a mulher dele, a primeira, não quis nem ficar com a criança, padre. Eu recebi o meu marido com um filho mais velho, que não era meu, e que está lá dentro do meu coração, é meu filho e me ama como se eu fosse a mãe dele. Será que eu mereço um inferno depois disso tudo? Veja bem, minha gente, aqui no caso, o padre teve a infelicidade de interpretar a partir de uma regra seca, sem reflexão. Porque a igreja é tão sábia, porque ela tem uma regra para todos. Mas ela me permite, no exercício da minha responsabilidade ministerial, aconselhar do melhor jeito possível, porque a igreja não quer perder as pessoas. Às vezes, um discurso ou outro, mal feito, mal intencionado, sabe? Às vezes até na ingenuidade, no desconhecimento, fere profundamente uma pessoa como essa. Eu não tenho coragem de dizer que você está no inferno, eu disse para ela. Muito pelo contrário. Que o que eu vejo na sua casa é um contexto de harmonia, um contexto de respeito, é um contexto de fidelidade. Eu não posso acreditar que por causa de um detalhe lá há 38 anos atrás, Deus venha considerar tudo errado o que vocês viveram. Também não estou dizendo que você está livre de ter que prestar conta da sua opção, não estou. Mas eu não creio, e definitivamente eu não tenho inteligência para isso, acreditar que Deus possa considerar-nos a partir de uma regra aplicada com frieza e calculismo. Então nós estamos sendo hipócritas.
E aquele casal que se casou bonitinho na igreja, e ele que nunca foi fiel à esposa, ela que nunca foi fiel ao esposo, esses estão no céu? Que céu é esse? Que inferno é esse? Que conceitos são esses que nós ainda não temos clareza ao trabalhá-los? Então eu tenho medo. Antes de julgar alguém ao inferno, eu prefiro dar a ela a possibilidade do céu. Ah, padre, você está passando a mão na cabeça. Não, eu acho que eu estou tentando ser no mínimo humano, que é o que ela precisa naquela hora. Porque às vezes, gente, a coisa mais fácil é jogar o outro no inferno. A decisão pelo inferno é a coisa mais simples do mundo. Você faz isso com você o tempo todo, eu faço comigo. Pode observar, às vezes nós erramos feio na vida. Há 5, 6 anos atrás, há 7, 8... não sei quando foi o erro que verdadeiramente você considera o pior da sua vida. Você pode ter certeza que analisar-se a partir do erro e condenar-se é mais fácil do que você buscar um caminho de solucionar isso. Só que tem um detalhe, nós não podemos nos esquecer que entre a morte, entre o último suspiro de um ser humano e a sua morte, paira um abismo de misericórdia. Se fosse assim, não haveria salvação para Santo Agostinho, não haveria salvação para o ladrão que estava lá do lado, Dimas, pedindo a Jesus que se recordasse dele no paraíso. Quando ele desconcerta aquele ladrão ao dizer: não se preocupe não, meu filho, porque hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso. Veja bem, aquele homem, ele representa tudo o que tinha de pior naquela época, uma escória da humanidade. Morrer crucificado era a pior forma de castigar uma pessoa. Significa que o crime dele era um dos piores. Estava ali, sendo salvo pelo olhar de Jesus no último momento. Esse é o Cristo que nós acreditamos, esse é o Cristo que nós anunciamos. Como é que eu vou lidar o inferno se eu sei que para o Cristo ainda sempre existe uma solução? Senão não é boa nova, senão não é boa notícia coisa nenhuma. E não se trata de nós cairmos no moralismo besta, nem cairmos também num discurso permissivo. Não queremos nem o discurso moralista frio, calculista, nem queremos ser permissivos. Nós só queremos deixar para que Deus faça aquilo que é específico dele. Eu não posso salvar, eu não posso condenar. Eu posso ser humano. Se vai ser salvo, se vai ser condenado, que seja para Deus decidir, e não para mim, nem para você. Quem sabe se a gente livrasse o nosso discurso das condenações, a gente estaria um pouquinho mais próximo daquilo que Deus quer de nós. Hoje, por exemplo, eu tenho 1000 motivos para me condenar. Você também tem. Mas não acredite neles não. Apenas aprenda com os erros que você cometeu. Condenações não servem para nada. O que pode melhorar a nossa vida é a gente olhar para o erro cometido, com ele aprender, superar e modificar o nosso jeito de ser. É isso que eu desejo a você. Que a bênção do coração de Jesus seja derramada sobre o nosso coração, sobre a nossa vida, a ponto de nos entusiasmar para mudar o que precisa ser mudado dentro de nós e a gente se livrar de toda as escolhas que nós fazemos, a maneira como nós escolhemos educar os nossos filhos, a escolha que nós fazemos, como nós vamos comandar o nosso lar, tudo isso é determinante para a nossa satisfação ou insatisfação do futuro. A gente até dizia, né? O pessoal do Twitter, né, que é para quem eu quero mandar um grande abraço, dizia, retuitaram muito essa frase lá. A vida... Não, Deus perdoa sempre, o homem às vezes, a natureza nunca. E é assim. A vida, aquilo que a gente escolheu, um dia vai cobrar de nós. Quando nós precisamos chorar esses choros profundos, o jeito é tentar descobrir o que a gente pode consertar hoje. O grande problema é que a gente descobre, muitas vezes, que já não há muito o que fazer, né? Há uma coisa na formação dos filhos, minha gente, que chama-se caráter. Isso é determinante.
O que é o caráter? É tudo aquilo que foi marcado, é aquilo que foi deixado na cabeça, no coração, e que nos identifica como pessoa. Quando a gente fala, nossa, essa pessoa tem caráter, isto é, ela não precisa ser vigiada. Ela tem um bom alicerce. Quando vem uma ventania e quando vem uma coisa que vai destelhando e vai arrancando tudo, só fica no chão aquilo que tem bom fundamento. A vida é a mesma coisa. De vez em quando os vendavais sopram sobre nós e a gente sente as nossas estruturas resbalarem. Quanto maior, quanto mais firmado está o caráter da pessoa a partir de bons valores, de realidades que foram bem construídas, maior será a capacidade que essa pessoa vai ter de resistir e de ficar de pé. Qual que é o grande problema do mundo de hoje? A fragilidade das pessoas. Eu fico impressionado, gente. É terrível como a gente identifica isso o tempo todo. A vida é difícil hoje do mesmo jeito que era difícil há 50 anos atrás. O que muda são, muitas vezes, as oportunidades. A gente tem muita possibilidade hoje, então é claro que nós vamos sofrer um pouco mais. Quanto maior é o número de possibilidades que uma pessoa tem, maior é o número de escolhas que ela vai ter que fazer. Então o ser humano de hoje precisa ter muito preparo para dar conta de sobreviver. Mas as dificuldades existem, desde que o mundo é mundo. Agora, o que eu fico assustado é perceber o quanto que as pessoas estão frágeis nos dias de hoje. Entregam os pontos muito facilmente. É impressionante o quanto que hoje nós não estamos dispostos a viver os sacrifícios que a vida nos pede. E eu acho que essa é a raiz do grande problema. Educar um filho, trazer um filho para o mundo, a pessoa traz o filho para o mundo, mas ela quer continuar vivendo do mesmo jeito que vivia quando não tinha filhos. Isso é muito irresponsável. Outro dia eu estava vendo aquela moça da televisão, né? Astrid Fontanelli, né? Que é a apresentadora de TV, naquele mesmo programa onde eu conheci a Flor de Lis. Ela adotou um garoto. E a apresentadora de televisão estava perguntando, e aí, Astrid, como é que está a sua vida agora, depois que a criança veio? Ela foi totalmente modificada. Só com essa frase, você já sabe que a Astrid está no caminho certo. Filho que não modifica totalmente a vida da mãe e do pai, não está sendo bem administrado. Aí a apresentadora falou, mas como assim? O que mudou? Ela falou assim, eu não saio mais como saía no passado. Esse garoto precisa ser olhado o tempo todo. Eu não confio isso somente às babás. Eu faço questão de ficar com ele o tempo maior que eu puder. Por quê? Minha gente, vai ter ascendência sobre o filho, sobre a criança, aquele que tiver mais tempo sobre ela. Aquele que estiver mais tempo com aquela criança. Então veja bem, por mais que você confie nos cuidados físicos da babá, você sabe que a babá não vai deixar morrer asfixiado, você sabe que a babá vai dar a comida na hora certa, você sabe que a babá vai dar o banho na hora certa, vai colocar para dormir na hora certa. Mas e o caráter? Quem é que vai deixar nessa criança? A babá ou você? Será que as nossas babás estão preparadas para oferecerem o caráter que os seus filhos precisam? Às vezes estão. Às vezes elas estão até mais preparadas que os pais. Mas nem sempre isso é uma realidade. O caráter é que vai determinar é que vai ajudar este menino e esta menina a fazerem as escolhas da vida. A gente fica assustado como hoje os nossos filhos estão indo muito cedo para as drogas. Claro. Os nossos filhos com 11, 12 anos, eles já estão vivendo vida de adultos. Não estão preparados para a vida adulta, mas já estão podendo viver a vida de adulto. Nós já falamos aqui tantas vezes, né? Eu particularmente acho que é uma agressão contra os nossos filhos quando nós os expomos a um período da vida para o qual eles não estão preparados. Criança tem que ser criança. Adolescente é adolescente. Não pode viver, não pode antecipar no tempo aquilo para o qual eles não estão preparados. Isso é crime. E é por isso que colocou o filho no mundo, comece agora a administrar esta permanência dele no mundo. Porque se esse filho não der certo depois,
nós não vamos ter como olhar para uma outra pessoa. Quem é a grande responsável? Quem é o primeiro responsável pela educação dos filhos? É pai e mãe. É claro que você vai ter uma série de colaboradores, a escola onde ele vai estudar, a creche onde ele vai ficar, os amigos que vão rodear, mas tudo isso também é você que administra. Se você não tem aquele trabalho todo dia de saber o que foi que aconteceu na escola, como é que ele está de vez em quando fazer uma visita lá, perguntar ao professor, como é o comportamento do meu filho aqui dentro, porque nem sempre o filho que você tem dentro de casa é o filho que a professora tem lá. Às vezes existe uma diferença muito grande. Será que o lar está se estendendo para a escola? Será que a escola está estendendo para o lar? Nem sempre. Às vezes nós temos diferença. Então é preciso que aquele que colocou no mundo administre tudo isso. Porque senão vai chorar depois. Ah, nós vamos ter que colocar limite para esse filho. Coloque. É melhor colocar agora do que lamentar não ter colocado depois. Aí o filho fica frágil demais, aos 18, aos 20 anos. A gente falava isso aqui na semana passada da mulher. Padre, o senhor fala de quem está na droga, o senhor fala de quem está na prostituição, mas o senhor não fala de quem está na preguiça. É verdade, a preguiça hoje é uma coisa terrível. Por quê? Ela está diretamente ligada à fragilidade. Eu não sei onde é que começou isso, o que é uma realidade muito concreta é que nós estamos perdendo a capacidade de viver sacrifícios. Gente, nós queremos tudo muito fácil. Se aquilo vai dar um pouquinho de trabalho, a gente acha que não vale a pena. A gente deixa para lá. Eu vi histórias do meu lado. Não estou contando coisas que eu só vi de longe, não. Eu vi muita gente ao meu lado não dar certo. Por quê? Porque não quis fazer o sacrifício na hora certa. Não quis estudar naquele colégio, por quê? Porque ele era exigente demais. Ah, vai para o outro que é mais ou menos, que não vai dar tanto trabalho assim. Isso é honesto? É honesto a gente trocar aquilo que vai nos preparar melhor para o futuro, só porque nós vamos ter que sofrer um pouquinho mais? Não é possível. Essa ascese cristã, né, que muita gente critica, a igreja pregou demais o sacrifício. Eu posso até concordar que em alguns momentos isso foi exagerada a pregação. Mas hoje também, essa cultura laissez-faire, né, faz o que quer, é tudo muito solto. Isso não vai construir gente também. Se eu quero um resultado, eu tenho que saber que para conseguir aquele resultado no futuro, eu tenho que me empenhar no presente. Não dá certo, gente. Não vai dar certo se você deixar crescer de qualquer jeito, se você não impor limites, se você não disser não na hora certa, se não disser o sim na hora certa, se você não tiver aquele sacrifício todo dia, fazer a lição de casa. Não é só filho que tem que fazer a lição de casa. Pai e mãe tem que fazer a lição de casa. E o que é a lição de casa? Como foi o dia hoje? Onde que você foi? Como é que foi aquela história lá? Não se trata de investigar, não. Se trata de ficar amigo, de procurar estabelecer esse diálogo, que dá trabalho. É chato mesmo. Às vezes você chega em casa cansado, precisando de um descanso, e você chega lá querendo ficar livre de todo mundo, e aí você acaba abrindo mão disso, tudo bem. Um dia não dá, está cansado demais, mas você não pode abrir mão disso todo dia. Quantas vezes você vê os menininhos, né, pequenininhos, eu falo isso no livro, O Sequestro da Subjetividade, Quem Me Roubou de Mim. É um livro que eu recomendo para todos os pais. Por quê? Porque ele fala disso. Tem exemplos lá concretos de uma mãe que não consegue lidar com o filho de 5 anos. O filho de 5 anos manda nela. Tem total autoridade sobre ela, por quê? Porque ela tem medo de contrariar a criança. Então nós precisamos tomar muito cuidado, porque às vezes nós, ao não impor o limite na hora certa, a gente acaba plantando um problema muito sério para o futuro. E volto a dizer, a vida só pode dar certo mediante a experiência sincera de um sacrifício bem feito, de uma renúncia bem feita, porque é isso que vai dar condições para a gente poder chegar lá e ter o direito de sentar e descansar. Não tem como descansar desta missão de ser pai. É o dia a dia, é luta, ninguém mandou você casar, ninguém mandou você ter filho, ninguém lhe obrigou a isso. É escolha.
Então, se você fez essa escolha, você precisa ter essa responsabilidade todo dia. E isso não vai ficar pesado à medida que você ama a gente. Quando o amor é que resolve tudo isso. Isso que é interessante também. Você percebe que quando você ama alguém de verdade, você é capaz de fazer sacrifício. E você vai descobrindo o próprio caminho que o amor indica para falar o não na hora certa e dizer o sim na hora certa. É assim que tem que ser, não adianta. Agora, é luta, é sacrifício? É. Mas ninguém diz também que seria muito fácil. Eu particularmente penso que isso é tudo muito integrado. Eu não tenho como pensar um hábito saudável do ponto de vista espiritual, religioso, se eu não exercito no meu dia a dia os hábitos do corpo. Eu acho interessante que no início do cristianismo, ali nos primeiros séculos, nós temos um movimento daqueles cristãos que iam para o deserto. A vida monástica nasceu assim, você sabe, né? Santo Antão é um homem que viveu no terceiro século e ele inaugura uma nova forma de compreender o Evangelho, que é justamente exercitando no corpo as virtudes da alma. E escreve sobre isso. Cria uma mística em torno da vida saudável. Isto é, corrigir no corpo, a partir do corpo, aquilo que nós ainda não temos saudável na nossa mente. A vida espiritual é justamente isso, né? A administração da vida mental. Porque a vida espiritual ela é processada nos pensamentos que a gente alimenta. É por isso que a gente precisa compreender. Eu, por exemplo, às vezes durmo mal porque eu levo um cesto de pensamentos ruins para a cama. Onde é que a minha vida cristã vai atuar? Nessa purificação. De julgar fora, de purificar os pensamentos que estão sendo cruéis comigo. Eu acho interessante porque Jesus, ele liberta as pessoas justamente de seus pensamentos opressivos. Faz com que essas pessoas tenham uma nova visão sobre si mesmas. Isso é fantástico. Porque é transformador, é revolucionário. Eu experimento isso como evangelizador. No meu trabalho, eu vivo o tempo todo em torno da evangelização. Eu faço muitas coisas, mas todas elas estão ligadas ao meu trabalho evangelizador. Eu acredito na possibilidade de transformar as estruturas do mundo a partir das pessoas que eu encontro. Porque eu estou em processo de transformação. Eu quero evoluir o tempo todo. Eu quero me tornar um ser humano melhor. E eu começo aqui, no pensamento que eu alimento. Por isso que eu dizia no início do programa que é muito perigoso eu alimentar a minha vida com hábitos ruins, sobretudo os que estão trazidos à minha mão através deste aparelho aqui. Eu clico aqui e estou tendo um mundo dentro do meu quarto, depende do lugar onde eu abro. E coisas boas estão chegando, coisas ruins também, e aqui eu vou fazendo essa triagem. O que eu levo para a minha vida? O mundo me visita, desculpe-me, vou corrigir, o imundo me visita e o mundo também me visita. O mundo é aquilo que está em ordem, que está bonito, que está ordenado, que está harmonioso e que me motiva a viver assim também. Então, eu recebo uma palavra harmoniosa que naturalmente cai sobre as minhas desarmonias e me motiva a consertar as desarmonias que estão dentro de mim. Então é assim que o Evangelho vai provocando a mudança. Eu faço isso o tempo todo. Eu acredito na possibilidade que uma reflexão tem de destravar a nossa mente para a gente pensar melhor
e naturalmente ir fazer escolhas melhores. A gente vai dormir melhor. A gente vai descansar um pouco mais. A gente vai viver de maneira mais saudável. Agora, se eu levo para a cama os meus rancores, as minhas mágoas, tudo aquilo que foi desagradável ao longo do meu dia, é bem provável que eu não consiga ter uma boa noite de sono. Então, as minhas escolhas, elas vão definir a qualidade da minha vida, do ponto de vista físico e também do ponto de vista espiritual. Gente, lembrando que nós vamos ter uma peregrinação para a Polônia, República Tcheca e Alemanha em outubro deste ano. Para mim, essa peregrinação e todas as outras que a gente faz são oportunidades maravilhosas que a gente tem de purificar um pouco o nosso coração e a nossa mente. Porque são 10, 12 dias de missa diária, de reflexão, de agradável convivência, e a gente faz de tudo para manter no grupo uma harmonia, uma alegria. E quem já peregrinou sabe como é especial a gente sair de casa, fazer uma malinha, ir para o outro lado do mundo e viver as transformações que Deus nos propõe com a própria experiência do deslocamento. E eu gostaria de convidar, em parceria com a Canção Nova e a Obra de Maria, nós vamos fazer o Santuário da Divina Misericórdia na Polônia, vamos também passar na República Tcheca, na Polônia a gente tem diversos lugares, boa parte da 80% da viagem é na Polônia, conhecendo os lugares mais importantes da vida de João Paulo II e tendo a oportunidade de conhecer um dos lugares mais bonitos que eu já vi na minha vida, que é a Polônia. E depois vamos terminar a nossa viagem na Alemanha, no Santuário de Nossa Senhora, 3 vezes admirável. Se você quiser, ligue aqui, pegue as informações, aproveite que o dólar está mais baixo agora, né? Para a gente ter a oportunidade, desse esse presente, desse essa oportunidade de viver 12 dias de profundo mergulho numa espiritualidade que possa ajudar a renovar a estrutura da sua mente. Às vezes uma retirada assim de casa nos ajuda muito a voltar para ela um pouco mais diferentes. Eu encontrei aqui uma pessoa que me mandou um testemunho até bastante grande, eu vou ler só um pedacinho dele. Boa noite, Padre Fábio. Primeiramente, eu gostaria de parabenizá-lo pela vocação, pelas palavras de conforto que o senhor traz através dos programas. Tem uma trajetória de vida bastante sofrida, massacrada ao meu modo de ver, e também de arrependimento, já que estão presentes há quase 2 anos em minha vida. Com grande pesar, digo que cometi os maiores erros que uma mulher pode cometer. Vivi uma vida de promiscuidade, tive uma família muito ausente na minha vida, pais separados, carência de pai, mas eu sei que nada justifica os erros que eu cometi. Mas é a partir de toda essa promiscuidade que a grande derrocada aconteceu. Eu me arrependi verdadeiramente de coração, enxergando cada erro e mudando de vida. Nesse tempo de arrependimento sofri muito, fui ao fundo do poço, tive as piores experiências que eu poderia ter com essa situação, não comia, não dormia, já passei 24 horas sem dormir, padre. E ao longo desse tempo dormia 1 ou 2 horas por noite. Eu me desgastei em tudo, como pessoa, na minha vida profissional, e foi nesse tempo que durante todo esse tempo, uma pessoa muito infeliz. Pedi perdão a Deus por todos os meus erros e pecados e sinto que diante do que sou hoje, o Senhor me perdoou, mas eu não consigo me perdoar. Precisei sofrer muito para realmente mudar. Mudei a mentalidade, a postura, o modo de pensar, agir, mudei a minha vida e posso dizer que nasci de novo e me tornei uma pessoa nova. Porém, mesmo com todo o meu arrependimento e minha mudança, eu não consigo seguir em frente. Ainda tenho muita mágoa em mim, muita culpa, não consigo esquecer o passado, me sinto infeliz, inferior e me fechei para todos. Estou vivendo muita solidão e não sei mais o que fazer com a minha vida. Há 1 ano e 6 meses acompanho o seu programa, que tem me ajudado bastante. Por favor, padre, comente em seu programa sobre o arrependimento e como é possível seguir em frente
depois de tantos erros cometidos. Muito obrigado, Carol. Carol, minha filha, você falou uma coisa tão verdadeira. É muito mais fácil a gente acreditar no perdão de Deus do que acreditar no nosso. E você sabe que boa parte das pessoas que eu encontro, Carol, que tiveram vidas muito erradas, e você não se sinta inferior por isso não, viu? Todos nós somos muito pecadores. É que aqui você está sendo honesta com seus pecados e você está tendo coragem de contá-los. Todos nós pecamos muito, todos nós erramos muito, Carol. E todos nós precisamos viver a dinâmica do perdão, que consiste em receber de Deus e depois concedê-lo a nós mesmos. Receber de Deus é a parte mais fácil. Sentir que Deus nos perdoa. Basta a gente fazer uma verdadeira experiência do amor de Deus e você vai ver que Deus não tem motivo para não lhe perdoar. Ele é pura misericórdia. Se você ler os evangelhos, você vai ver que Jesus em nenhum momento tem problema com os pecadores. Ele tem problema com os moralistas, tem problema com os religiosos, com os ratos de sacristia. Naquela época, né? Era outras sacristias. Com aquela gente ele tinha problema, ele tinha dificuldade, porque nem sempre ele encontrava verdade nessas pessoas. Agora com os pecadores não, ele fazia questão de estar com eles. Se você vai ver no Evangelho, minha filha, em muitos momentos Jesus esteve com pessoas que nós não gostaríamos de estar. Ia a lugares e ele era criticado o tempo todo por isso, porque estava com aquelas pessoas. Quando a pecadora lavou os seus pés, que era um gesto de intimidade, todos ficaram assustados ao redor, achando um absurdo ele permitir aquilo. Mas ele não estava nem aí com o que diziam os religiosos. Ele estava preocupado em falar ao coração de quem de fato precisava dele. Então, Carol, não se sinta menor por ter pecado, por ter vivido uma vida de promiscuidade, viu? A gente tem que ter vergonha da nossa hipocrisia. Isso sim a gente tem que ter vergonha. A gente tem que ter vergonha de não ter coragem de contar a nossa fragilidade e a nossa fraqueza. A gente tem que ter vergonha de enfiar a carapuça, esconder o nosso rosto para sair apontando os defeitos dos outros. A vida valer a pena, meu caro, é uma dose diária de empenho. De muito empenho. Senão a gente não vai a lugar nenhum. Nós vamos para um rápido intervalo e a gente volta já já com o programa Direção Espiritual. Estamos de volta com o programa Direção Espiritual. Gente, às vezes a gente sai de casa para ouvir desaforo, né? Estou aqui no intervalo, a Bia, minha assessora aqui, ela falou: Padre Fábio, essa luz bate na cabeça, o senhor está bem grisalho, né? Se eu posso um negócio desse. Ainda bem, né, que eu estou grisalho. Imagina se eu tivesse cajuzado. Aliás, eu peço isso, gente, pelo amor de Deus, não me deixe envelhecer acajuzado, aquele cabelo avermelhado que as pessoas vão pintando. E depois a gente perde o senso do ridículo com o tempo. Ai, ai, é isso. Queria partilhar esse desaforo que eu ouvi aqui. Pessoa manda na lata da gente. Fez um comentário muito pertinente. Ela estava dizendo assim: Padre Fábio, ninguém respeita o povo deste país. Mas o povo também não quer respeitar nada. O país está tomado pelo espírito do mal. E é só com muita oração que podemos vencer isso. Temos que orar muito, muito, muito. Mas as pessoas não acreditam nisso. Me sinto sozinha. Me sinto um grão de areia tentando remover uma praia inteira de volta para o mar. É bem assim mesmo, Marisa. E junto com essa reza, nós precisamos colocar o esforço pela cidade. Quando você fala que nós precisamos quebrar as cadeias do mal, precisamos mesmo. Eu fico horrorizado de ver como muitas vezes o mal vai minando as boas intenções. Nós precisamos ficar muito atentos, porque o benefício que essa Operação Lava Jato pode trazer ao país, em vir à tona, né, tudo o que estava errado,
Eu conheço pessoas de bem que estavam, de alguma forma, muito próximas do mal que era feito, em anos e anos de uma administração em que os nossos governantes aliciavam os que lhes prestavam serviço, e uma relação odiosa que durou anos e anos e anos e que finalmente veio à tona. É a oportunidade que a gente tem de começar as empresas a trabalharem dentro de padrões honestos, licitações que sejam honestas, dentro de uma lisura ética, moral. É a oportunidade que nós temos de ver os corruptos irem para a cadeia. Aliás, enquanto estavam indo somente os empreiteiros, eu fiquei desconfiado da operação. Eu quero ver na hora que os políticos, aqueles que de alguma forma criaram todo o contexto da corrupção. Porque é assim. Gente, o que nós estamos vendo, o estado do Rio de Janeiro quebrado, é assustador. É assustador o caos social que hoje o estado do Rio de Janeiro vive. E a gente sabe por quê. A corrupção foi tão profunda. Os nossos alibabás, né? Porque eles foram com tanta sede ao pote que eles perderam o referencial. Eles roubaram tanto que se eles vivessem 1 milhão de anos, eles não teriam tempo para gastar o dinheiro que roubaram. E agora a saúde pública está lá. O caos, os funcionários públicos sem receber. A nossa polícia, tão mal remunerada. Em alguns estados é uma vergonha o que ganha um policial. E os professores? Pior ainda. Essa gente que teria fomentar a transformação. Gente, o desrespeito pelos nossos professores neste país é uma coisa que me envergonha. Você vai para o interior do Nordeste, onde aquelas cidades pequenas, de uma pobreza extrema, os professores mal remunerados. É triste você ver onde a transformação pode acontecer sendo tratada com tanto descaso. As oligarquias políticas, esses nomes famosos que nós... As manutenções de poderes que nunca terminam. É o pai que passa para o filho, é o filho que passa para o filho, do filho que vai... Aquela família que manda naquele estado, que manda naquele... E nós, muitas vezes, sem ter condições de fazer a mudança, porque nós também estamos colaborando em pequenas medidas com atitudes corruptas, com situações que também depõem contra aquilo que nós esperamos do país. Então é isso mesmo, Marisa. Nós também estamos muito assustados e precisamos cavar para que, pelo menos nós cristãos, pelo menos nós que estamos à frente de tantas lideranças também, nós possamos fazer a diferença. Nós que acreditamos em Deus, que nós tenhamos a sensibilidade de provocar as mudanças que o mundo precisa. Pegar a pessoa que tinha me pedido um aconselhamento. Ela tem 18 anos, mora em São Paulo, e ultimamente ela está muito desanimada. Ela está dizendo que parece que nada dá certo para ela. E há 8 meses ela está com um problema de saúde, já emagreceu 9 quilos. Nenhum médico conseguiu acertar no tratamento dela. E o diálogo com o pai está cada vez mais difícil. Eles trabalham juntos e por mais que ela se esforce, o pai sempre faz nada direito. Em casa também não é fácil a convivência, pois aos finais de semana o pai bebe e só serve para ofendê-la. Padre, eu estou tão desanimado e sem esperanças. Participo das missas, me confessei recentemente, comungo, mas não me sinto completa, me sinto vazia. Minha filha, as nossas relações familiares, se elas não são passadas a limpo, nós vamos perdendo a oportunidade de melhorá-las. Eu sempre digo que toda vez que eu tenho uma dificuldade com o pai, com a mãe, com o irmão, eu preciso oficializar a dificuldade que está acontecendo. Sabe, a melhor forma que tem é a gente sentar e criar um encontro em que a gente tenha condições de dizer
E às vezes nós não formalizamos a nossa insatisfação. Sabe, isso que você está dizendo para mim, você tem que dizer ao seu pai, de maneira caridosa, do jeito certo, formalizando: meu pai, a maneira como o senhor está me tratando, a maneira como nós estamos nos relacionando, não me faz bem. Às vezes nós dizemos ao outro o que é certo da forma errada. Até hoje disse isso no meu Twitter. Muitas vezes nós não temos a sabedoria de encontrar o melhor formato de dizer aquilo que nós precisamos dizer. Mas aqui antes, um pouquinho antes, eu falava de como muitas vezes nós nos sentimos mal dentro de um contexto familiar, em que os outros olham para você somente a partir das necessidades que eles têm. Se a gente não formaliza isso, o outro vai continuar nos tratando assim a vida inteira. A manutenção de relacionamentos cruéis passa pelas duas partes. Quantas vezes um pai não resolve o conflito com o filho, ou vice-versa, ou o conflito com outro irmão, é porque a gente nunca teve coragem de dizer. Mas não adianta dizer do jeito errado, porque às vezes nós dizemos, mas aos gritos. Estou saindo de casa e começo a gritar e estou de saco cheio, estou entornando, de tão cheio que eu estou daquela situação, e aí o outro não vai prestar atenção no que nós estamos dizendo. É preciso estar calmo, é preciso estar dentro da razão. E aí formaliza, que às vezes os nossos conflitos familiares, eles são mantidos pela nossa falta de formalidade. Formalidade é você sentar diante do outro e falar: preciso conversar com você, pode ser agora? Não, estou apressado. Então tá bom, mas que horas que nós vamos conversar? Antigamente a gente tinha mais isso, a formalização das coisas. Vamos sair para jantar? Preciso conversar com você. Não é um WhatsApp que vai mudar as coisas, não. É sentar, formalizar que o conflito existe. Se eu não formalizo isso, o outro vai continuar agindo como age e eu serei vítima da minha falta de iniciativa. Não existe mágica. Nós que vivemos em comunidade, vivemos em comunidade a vida inteira. Quantas vezes, tinha até um nome esquisito, me lembro, o padre motivava a gente a fazer um colóquio. Eu tinha implicância dessa palavra, colóquio. Primeiro que a gente nunca fala assim, vamos fazer um colóquio. Mas o que era o colóquio? Era a oportunidade que a gente tinha de mandar o outro a merda de maneira elegante, com perdão da expressão. Era a hora que o caldo entornava, mas com classe. O colóquio. Às vezes a gente saía de dois e ia resolver as pendências. Rinegrinho foi a época dos colóquios, porque a gente não tinha nada para fazer, tinha que estudar o dia inteiro. Então você tem muitos conflitos quando você está com a cabeça mais desocupada. Ninguém saía de casa para estudar, para trabalhar, era tudo dentro de casa. Uma turma de 50 pessoas, claro que tinha dificuldades. Então o padre nos ensinou a dinâmica do colóquio. Era você sair 2 a 2, sobretudo quando você tinha uma dificuldade com ele, e formalizava. Olha, eu não suporto você. E o outro escutava com educação: por que você não me suporta? Porque você é insuportável. Aí, no final de tudo, a gente já estava encontrando caminhos, porque a gente não podia se matar. Dentro do seminário, a regra era, para nós, e isso era muito bom, que nós deveríamos viver como irmãos. E o padre era muito sábio em dizer: você não precisa ser amigo de todo mundo, mas você precisa ser irmão de todo mundo. É diferente. Você não precisa ter intimidade com todos e nem facilidade com todos, porque nós não somos iguais. Seria uma hipocrisia dizer que nós vamos nos amar todos da mesma forma. Não é não. Quando você reúne um grupo, naturalmente ali você cria as afinidades. As afinidades vão surgir naturalmente. Eu posso me dar melhor com o Cristian, posso me dar um pouco com mais dificuldade com o irmão dele e posso não suportar o primo dele. Agora, à medida em que eu identifico que eu tenho dificuldade com aquele, eu preciso pelo menos encontrar um meio termo para que a nossa fraternidade não seja fragilizada. Essa é uma regra do reino de Deus. Eu não preciso ter convivência.
Eu não preciso ser íntimo de todo mundo. E, aliás, o outro deveria até perceber, né? Quando você não abre muita guarda, é porque você não está querendo ser íntimo. Para de forçar a barra. Não tem que forçar a barra da intimidade. A intimidade a gente oferece a quem a gente sente à vontade. E não é obrigado a ser íntimo dos outros. Você não é obrigado a ser íntimo de todos. Você tem o direito, sim, de manter a sua guarda. Igual Santa Teresa dizia, né? Baixar a porta do castelo para quem você quer que entre e subir a porta do castelo para quem você tem respeito, mas não quer que participe.